Então vamos retornar aos estudos de limites. Limites de uma função. Nas aulas passadas, nós tratamos limites de uma forma intuitiva. Agora daremos um tratamento mais formal ao estudo de limites. Então vamos lá. Para isso, nós vamos começar analisando a seguinte função. f de x igual a 2x mais 3, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1. Observe que, para essa função, o domínio é os reais menos o 1. Essa função não está definida para x igual a 1. Então, como x menos 1 é diferente de zero, podemos simplificar essa fração encontrando o valor f de x igual a 2x mais 3. Temos aí o gráfico dessa função. Observe aí que no gráfico, para x igual a 1, nós colocamos aí o f de x ali igual a 5, colocamos pontilhado, uma vez que essa nossa função não está definida para x igual a 1. Mas nós estamos interessados em valores próximos a 1, porém diferente de 1. Tanto valores menores do que 1, como valores maiores do que 1, como vimos na noção intuitiva de função. Então, analisando a tabela ao lado, escolhemos alguns valores para exemplificar onde queremos chegar. Na tabela de cima, para x igual a 0, vamos encontrar um f de x igual a 3. Para x igual a 0,25, encontraremos f de x igual a 3,5. E assim por diante. Notando que cada vez que nós nos aproximamos o x de 1, o f de x ficará bem próximo de 5. Então, escolhemos aí um valor para x sendo 0,9999 e obtemos para o f de x 4,9998. E vamos fazer a seguinte análise. Quando x for 0,9999, então a diferença em módulo de x e 1 será de 1/10 de milésimo. E para esse x escolhido, nós encontramos o f de x igual a 4,9998 e a diferença entre esse f de x e o 5 será de apenas 2/10 de milésimos. Notamos que nós podemos tornar a diferença entre esses módulos tão pequena quanto desejarmos, bastando para isso tomarmos valores pequenos. Então, nós vamos fazer com que essa diferença se torne extremamente pequena. Mas em matemática, esse valor extremamente pequeno, nós vamos simbolizá-los, ou representá-los melhor, pelas letras gregas epsilon e delta. Sendo assim, o módulo da diferença entre f de x menos 5, eu vou dizer que ele vai ser menor do que epsilon, sempre que o módulo da diferença entre x menos 1 for menor que delta. Então, para o nosso exemplo aí, o módulo da diferença entre f de x e 5 foi 2/10 de milésimos. E o módulo da diferença entre x e 1 foi 1/10 de milésimo. Vamos, de agora em diante, representar essa, digamos assim, esse valor pequeno, tão pequeno quanto desejarmos, pelas letras epsilon e pela letra delta. Então vamos à demonstração. Vamos fazer aqui, achar o valor de limite de f de x quando x tende a 1 igual a 5. Vamos demonstrar que isso é verdadeiro através deste conceito.
Então vamos considerar um epsilon positivo. Esse epsilon tem que ser positivo, tal que a função f de x vai estar compreendido entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon, conforme analisado aqui no gráfico. E calcular um delta conveniente, tal que o x vai estar entre 1 menos delta e 1 mais delta. Olha, observe o gráfico. Então vamos lá. Substituindo aí o f de x por 2x mais 3, encontramos 5 menos epsilon menor que 2x mais 3, menor que 5 mais epsilon. Subtraindo menos 3 dos termos dessa desigualdade, temos 5 menos epsilon menos 3, menor que 2x, menor que 5 mais epsilon menos 3. Que resulta em 2 menos epsilon menor que 2x, menor que 2 mais epsilon. Dividindo os termos dessa desigualdade, todos os termos por 2, obtemos essa desigualdade aí, ó. X vai estar compreendido entre 1 menos epsilon sobre 2 e 1 mais epsilon sobre 2. Agora vocês devem observar que nós, no início, pretendíamos encontrar um x aqui, ó, entre 1 e menos delta e 1 e mais delta. Então vamos substituir o epsilon sobre 2 por delta. E dessa forma fica comprovado. Nesse caso aí, o delta ele vai ser o epsilon dividido por 2. Então, o delta sempre vai depender do epsilon escolhido. Concluímos que o x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, conforme vimos no gráfico. De uma maneira geral, vamos considerar uma função f definida no intervalo aberto D e A um elemento desse intervalo. Então, limite de f de x quando x tender a A. É bom fazer uma nota aqui, observando que este A pode estar definido ou não na função. Nada foi falado a respeito disso, mas nós estamos interessados em valores próximos de A e não valores iguais a A. Aí nós dizemos que o limite dessa função de f de x, quando x tende a A, vai ser igual a um valor L, se para todo epsilon positivo existir um delta também positivo, tal que o módulo da diferença entre f de x menos L for menor que epsilon, sempre que o módulo da diferença x menos A for menor que delta. Observe que colocamos aqui a condição do módulo de x menos A ser maior que zero, uma vez que queremos enfatizar que o x aí não pode ser igual a A. Vamos fazer um outro exemplo para fixar esta definição. Exemplo. Usando a definição, demonstre que limite de 4x menos 1, quando x tende a 3, é igual a 11. Então vamos fazer a demonstração. Fizemos aqui o gráfico dessa função, mas não é necessário fazer o gráfico para fazer a demonstração deste limite. Então, para demonstrar que limite de f de x, quando x tende a 3 é igual a 11, devemos mostrar que para todo epsilon maior que zero,
existe um delta maior que zero, tal que o módulo da diferença entre f de x, que é 4x menos 3, e o seu limite, que é 11, tá? Vai ser menor que epsilon, sempre que o módulo da diferença entre x menos 3, esse 3 aqui é o valor que x está tendendo, for menor que delta. Antes de resolver fazer a demonstração, vamos mostrar aqui uma propriedade. Nós estudamos em conjuntos numéricos a propriedade de módulos. Então, módulo de x é menor que a, implica que x vai estar entre menos a e a. Especificamente no nosso caso, para módulo de x menos 3 menor que delta, vamos dizer que x menos 3 vai estar compreendido entre menos delta e mais delta. Somando 3 aos termos dessa inequação, obtemos 3 menos delta, menor que x, menor que 3 mais delta. E vamos fazer coisa semelhante aqui para o f de x, porque sabemos que o f de x, para valores próximos de 3, vamos encontrar valores próximos de 11. Então, vamos pegar aqui o nosso f de x, que é 4x menos 1. E vamos fazer que ele esteja compreendido entre 11 menos epsilon e 11 mais epsilon. Então, a vizinhança da nossa função. Então, para um valor próximo de 3, você deve estar lembrado que para 3, 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Então, esses valores aqui estão bem próximos de 11, mas não 11, mas não igual a 11. Bom, vamos somar 1 aos termos dessa inequação. Vamos ficar com 11 mais 1, 12. Somando 1 a esse termo central, vamos ficar aqui com apenas 4x. E somando 1 com esse 11, 12 mais epsilon. Agora nós podemos pegar todos os termos, os 3 termos dessa inequação e dividir por 4, perdão. Vamos dividir por 4, que é este valor aqui. Então, 12 menos epsilon dividido por 4, 4x dividido por 4, e 12 mais epsilon dividido por 4. Dividindo 12 por 4, nós vamos encontrar 3. Dividindo epsilon por 4, nós temos menos epsilon sobre 4, 1/4 de epsilon, menor que, simplificamos aqui o 4 com 4, x, menor que, novamente 12 dividido por 4, 3, mais, esse epsilon vai estar dividido por 4. Bom, observe agora esse termo que aparece aqui, ó, epsilon sobre 4. Epsilon sobre 4, vamos chamá-lo de delta, o nosso delta. Vamos fazer este valor aqui, vai ser o nosso delta. Portanto, ficamos assim, 3 menos delta, menor que x, menor que 3 mais epsilon sobre 4 é igual a delta. Então, nós mostramos que para o módulo da diferença entre f de x e 11 menor que delta, vai existir, de modo que vai existir um módulo de x menos 3 menor que delta. Fica demonstrado aqui. Chegamos a esta conclusão. Você deve estar lembrado que essa expressão aqui é equivalente a módulo de x menos 3
menor que delta. E dessa forma fica demonstrado que o limite de f de x, que é 4x menos 1, quando x tende a 3, é igual a 11.